Isso era uma garrafa de vidro, uma garrafa comum, como qualquer outra, e eu transformei nesse porta-velas incrível. Hoje eu vou te explicar passo a passo como que você pode transformar uma garrafa de vidro comum, que você pode encontrar em qualquer lugar, inclusive em um porta-velas incrível. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro, ou até mesmo vidro plano, em peças variadas usando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno, e caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 livros. O Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te ensino como você pode criar peças incríveis usando o seu próprio micro-ondas no conforto da sua casa. Isso para que você tenha a possibilidade de ter uma renda extra ou talvez a renda principal ainda hoje. E também o livro Vidrofusão, a Arte de Transformar. Nele você aprenderá técnicas incríveis de queima de forno, onde você poderá criar desde peças pequenas até peças muito maiores, independente do formato, independente da cor, independente da espessura, sem qualquer dificuldade. Em ambos os livros eu de fato te ensino como funciona a vidrofusão. Inclusive nesse material você tem acesso a muitos outros materiais complementares e exclusivos. O link dos dois vai estar aqui na descrição. E antes de começar eu vou pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like caso ainda não tenha deixado. Bom, vamos lá pessoal, para a gente começar a criação do nosso porta-velas, o primeiro passo e mais óbvio que você deve fazer é escolher a garrafa de vidro que você vai utilizar. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando não somente uma, mas 2 garrafas de vidro, porque eu vou fazer um porta-velas um pouco maior. Mas caso você queira utilizar esse mesmo processo que eu vou explicar aqui para você para criar um menorzinho, fica à vontade também que o processo é exatamente o mesmo e você pode fazer com uma única garrafa, seja uma garrafa grande ou até mesmo long neck. E detalhe pessoal, como aqui eu não vou estar utilizando o pigmento, eu vou utilizar a cor natural da própria garrafa. Nesse caso aqui eu sempre gosto de utilizar as cores âmbar. Na minha opinião, aliás, para mim é a cor que eu acho mais bonita dentro do universo de cores de garrafa de vidro. E aí fica ao teu critério escolher a transparente, a verde, a azul clara, a azul escura, rosa, vermelho, enfim, utiliza a cor que você desejar ou utiliza de pigmento. Caso você ainda não saiba qual pigmento utilizar, aqui no canal tem vídeos onde eu explico exatamente sobre tipos de pigmento, como que prepara, como se utiliza para que você possa, através desse processo que eu vou explicar nesse vídeo, criar a mesma peça colorida, com a cor que você desejar. Então eu trago elas aqui para minha mesa de corte e utilizando esse cortadorzinho aqui de garrafas básico e simples que você pode encontrar no Mercado Livre, inclusive vou deixar o link dele aqui na descrição, eu venho, corto o gargalo e o fundo. Para essa peça eu vou utilizar somente o corpo da garrafa, que é essa parte maior aqui. Então eu pego o corpo da garrafa e corto ele em tiras. Para essa peça aqui eu vou cortar tiras com uma largura média de 7 milímetros, que na minha opinião acho que vai ficar bem bacana. Mas aí você fica à vontade para cortar da espessura que você desejar. Eu abri o corpo aqui no meio e começo o corte dessa forma aqui. Eu aproveito o máximo possível, ou melhor, eu tento aproveitar o máximo possível do corpo da garrafa para que eu não tenha perca alguma. Mas as outras partes da garrafa eu sempre guardo ela para que eu possa criar com elas outros tipos de projeto, como essa daqui, por exemplo, que é feito somente com o fundo da garrafa. E assim, pessoal, como essa peça ela vai ser moldada, ou seja, eu vou criar uma leve curvatura no vidro, eu tenho que utilizar um material que é resistente a alta temperatura. Para os moldes em vidrofusão, na minha opinião, eu sempre gosto de utilizar a fibra cerâmica, porque na minha opinião é o material que mais resiste à mudança brusca de temperatura. Porém, você pode utilizar também outros materiais para fazer a mesma curvatura que eu vou fazer aqui, como por exemplo telha. Recentemente eu fiz um videozinho aqui no canal explicando como que você pode curvar uma garrafa de vidro usando uma telha. Então para esse processo você pode utilizar uma telha também, você pode utilizar molde de cerâmica, molde de argila, enfim, qualquer material que seja resistente a alta temperatura e não polua o forno de alta temperatura, você pode utilizar. Nesse caso aqui, eu vou reaproveitar essa placa de fibra cerâmica aqui que sobrou de outros projetos que eu já criei, para mim criar esse molde. Então eu vou explicar também como que é o processo de criação de um molde passo a passo para você, utilizando placa de fibra cerâmica. Aqui a placa de fibra cerâmica, ela tem um determinado comprimento, a largura dela é a mesma largura que eu vou utilizar aqui nesse projeto. O que a gente vai fazer aqui? No caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar
o comprimento do projeto. O meu projeto ele tem 35 centímetros de comprimento. Então eu venho aqui, ó, como o meu gabarito já tem as medidas, eu venho aqui e meço os 35 comprimentos, os 35 centímetros de comprimento e ainda vou adicionar um centímetro de sobra. Então ficaria mais ou menos aqui. Essa daqui é o comprimento do meu projeto. Então venho aqui com uma serrinha, como é muito importante que você sempre utilize os EPIs, venho aqui e com cuidado eu serro aqui. Serrei aqui, quase que na metade. Essa parte aqui eu guardo para outros projetos. E esse daqui é o tamanho da peça que eu estou criando aqui. Só que para que eu faça um molde utilizando esse pedaço aqui, olha só, ele mesmo assim ainda é muito grosso, a queda vai ficar muito acentuada. E eu não quero isso, eu quero uma queda mais leve, mais clean. Ou seja, eu quero uma queda menos acentuada. Então o que eu vou ter que fazer aqui também? Eu vou ter que cortar ele mais ou menos nessa largura aqui, ó. Uma largura de mais ou menos 1 centímetro. Isso vai ser um pouco complicado, mas mesmo assim, com calma e paciência, utilizando aqui a serrinha, eu vou cortar também aqui, ó, de 1 centímetro. Então eu venho e posiciono aqui da melhor forma. Vou marcar aqui 1 centímetro só para não me perder aqui no processo. Galera, isso aqui vocês têm que fazer com uma calma muito grande, porque a placa de fibra cerâmica ela tem uma textura um pouco diferente, ela é frágil, por mais que ela seja resistente a alta temperatura, ela é frágil. Então qualquer movimento brusco nessa plaquinha aqui, ó, mais fina, ela pode quebrar. Então aqui eu fiz a marcação e meio que vou fazer uma marcação aqui em cima também, só para ter certeza de que realmente está seguindo a direção correta. Marquei aqui na parte de cima, marquei aqui, posiciono ela, venho aqui com a minha serrinha e com calma começo o processo. Prontinho, cortei ela no meio não, tirei a parte aqui que me interessa. O próximo passo agora é fazer o seguinte: como ele vai ter uma caída, aqui eu vou ter que cortar também mais ou menos aqui. Ó, prontinho, não sei se está dando para vocês verem, deixa eu apagar aqui uma luz. Olha só, eu fiz aqui esse retângulo, eu vou ter que tirar todo esse miolo aqui da peça. Vou retirar todo esse miolo, na câmera lateral dá para ver melhor. Vou retirar todo esse miolo aqui porque o molde vai ser só essa borda aqui dela. Uma questão muito importante eu explicar para vocês antes de começar a retirar é que, como a placa de fibra cerâmica ela é muito frágil, pode acontecer de, no momento que eu estiver cortando, como aqui, essa bordinha aqui tem coisa de 13 milímetros de largura e ela é mais frágil até do que o próprio isopor, pode acontecer de eu acabar danificando aqui a minha peça. Caso eu danifique, eu vou utilizar ela mesmo assim, beleza? Então tá, então vamos lá. Nesse caso aqui eu não vou mais utilizar uma serra, eu vou ter que utilizar um estilete. Por quê? Porque eu preciso que tenha pouco risco de quebrar. E se eu fizer um movimento com a serra, só esse movimento de serrar, eu já estou trazendo um risco maior de quebrar a minha peça, o meu molde. Então vem aqui com o estilete, ó. Pode ver que é bem simples. Eu vou fazendo esse movimento aqui até eu perceber que ele já atravessou. Olha só. Atravessou aqui, aí sim, atravessou, eu venho aqui com um movimento bem leve. Opa. Por enquanto ainda está resistente, quero ver quando começar a chegar nesse lado aqui.
E aí vou fazer isso aqui em toda a peça e tentar retirar somente o miolo, tentando manter a estrutura intacta. Opa! Prontinho. Esse daqui vai ser um molde que a gente vai utilizar aqui. Antes de usar ele, tem que preparar ele com desmoldante. Só que, se eu preparar ele com desmoldante aqui na mesa e levar ele para o forno, corre o risco e as chances são que ele vai quebrar, porque eu utilizo desmoldante diluído em água. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um leve acabamento aqui com uma lixinha. Cadê a lixa? Vou dar um leve acabamento aqui só para dar uma suavizada nessas bordas, principalmente aqui na borda interna. Vou levar ele para o forno e aí vou passar o desmoldante nele dentro do forno, já dentro do forno. Para quê? Para que quando eu fizer a cura dele, ele vai ficar um pouco mais resistente, mesmo já com o desmoldante. Aí sim o risco de quebrar é consideravelmente menor do que se eu adicionar o desmoldante aqui e ter que levar para lá. Então, ó, nesse caso aqui, eu sempre gosto de dar um acabamento aqui na borda, principalmente borda interna, para que os cantos do meu projeto eles fiquem com a aparência mais bonitinha. Os cantos que eu falo é o canto da caída. Então vem aqui, ó, de forma bem suave e sucinta. Olha só. Prontinho, molde feito. Eu levo ele para o forno, adiciono desmoldante nele e já faço a cura para poder receber a peça. Cortada aqui as tiras da garrafa de vidro, eu venho aqui e vou cortar algumas tiras para quê? Enquanto umas vão ficar na vertical, as outras vão ficar na horizontal. Eu vou montando mais ou menos dessa forma aqui dentro do forno, seja um forno do tipo mufla, caso você tenha um, seja um forno convencional, isso, claro, para vidro fusão, e executo um ciclo simples para fazer uma fusão parcial aqui. E por que uma fusão parcial e não uma total? Você pode fazer uma fusão total. Na minha opinião, para esse modelo de peça, uma fusão parcial eu acredito que cai melhor para aquilo que eu pretendo, para a imagem que eu pretendo gerar com essa peça aqui. Mas aí você fica à vontade para executar um ciclo de uma fusão total. Recomendo que caso você tenha dúvidas sobre qual fusão realizar, se é uma fusão total ou parcial, veja o meu resultado primeiro no final do vídeo e a partir do resultado que você está vendo ali, você observe se para aquilo que você pretende criar, para a imagem que você pretende gerar, realmente é melhor para o seu caso uma fusão parcial ao invés de uma total. Se você observar que talvez uma fusão total fosse melhor, seja melhor, aí sim você realiza uma fusão total. Bom, enquanto as peças estão no forno passando pelo processo de fusão, eu vou focar agora minha atenção nos moldes para as velas, que eu também vou produzir. Para as velas eu vou utilizar como molde um pedacinho de cano simples. E galera, aqui eu não vou inventar moda e criar velas boladonas, não. O foco aqui é a peça de vidro. Eu estou criando as velas só porque eu não tenho vela em casa. Depois da peça fundida, esse é o resultado. Aqui eu já poderia usar facilmente como meu porta-velas, só que eu quero curvar, como eu falei no começo do vídeo. Na minha opinião, ele curvado fica bem mais bacana. Então, com o molde preparado, eu posiciono a peça e levo novamente para o forno. Nessa outra queima que eu vou submeter a minha peça, dessa vez vai ser focado em termoformar, moldar a minha peça no molde que eu acabei de criar com fibra cerâmica. E de novo, pessoal, lembrando, caso você não tenha fibra cerâmica para usar como molde, utiliza qualquer outro material que você tenha, que você conheça e que resista, claro, a altas temperaturas e que durante esse processo ele não vai contaminar o seu forno, porque caso isso aconteça, você vai ter uma grande dor de cabeça. Enquanto a peça finaliza no forno, esses aqui são os moldes das velas que eu já tinha colocado a cera, junto com o pavio, claro, e olha só como elas ficaram, tirando aqui com calma. Olha só, eu tenho aqui umas velinhas, como eu falei, simples. Se a bordinha ficou meio que com acabamento estranho, basta eu retirar e queimar com um isqueirinho ali para que ela fique mais bonitinha. O objetivo aqui, como eu falei, não são as velas, mas sim a peça. Velas prontas.
esse daqui é o resultado, minhas velinhas que eu vou utilizar para complementar a peça de hoje. Pessoal, como eu falei, é coisa básica, você não precisa inventar moda. Às vezes o básico sai mais bonito do que aquele negócio que chama muito a atenção. Eu quero chamar a atenção não para as velas, somente no caso, mas para a peça que eu estou criando aqui. Com a peça termoformada e limpa, basta eu colocar as velas, acender e olha só qual que é o resultado final de todo o trabalho que a gente teve hoje. Como você pode ver, é uma peça como fusão parcial. Você pode ver que a fusão deixa as bordas mais acentuadas do que uma fusão total, por exemplo. Essa pecinha aqui azul, por exemplo, foi feita uma fusão total nela. Olha só a diferença entre a fusão total e a fusão parcial. Eu gosto mais dessas bordas mais acentuadas da fusão parcial. E claro, caso você queira complementar a peça, assim como eu vou fazer, você pode utilizar algumas gemas, colocar elas dentro da peça e em cima das gemas colocar as minhas velas. Olha só como fica o resultado final. Quem diria que uma garrafa de vidro simples e comum como essa daqui poderia se transformar em uma peça incrível como essa daqui? E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a arte de transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os dois pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse resultado aqui em específico, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!